Olá, meu querido irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para orar por você, pela sua casa, por tudo que envolve a sua vida. Irmãos, eu estava pensando aqui, só o fato de nós termos a liberdade de podermos falar do Evangelho, de podermos orar juntos, isso é uma bênção muito grande. Infelizmente, muitos irmãos em Cristo hoje estão sendo perseguidos ao redor do mundo. E eles não podem sequer ter uma Bíblia em casa, eles não podem orar em público. E é por causa disso que nós devemos valorizar esses momentos que Deus nos proporciona. E se você está aqui pela primeira vez, saiba que não é por acaso. Deus te trouxe a esse vídeo porque Ele tem algo importante para te dizer. Hoje eu vou te ensinar lições sobre fé, sobre perseverança, que talvez você nunca tenha ouvido antes. E eu quero que você preste atenção em cada palavra que Deus vai falar ao seu coração. Graças à misericórdia de Deus, nós já somos milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil, em outros países ao redor do mundo, e a mensagem do Evangelho tem tocado em muitas vidas. E eu sei que quando isso acontece, quando você deixa a palavra do Senhor entrar na sua vida, a sua vida começa a mudar. Porque quando você dá espaço para o Espírito Santo agir, Ele começa a fazer uma revolução, uma grande transformação de dentro para fora. Você que antes era uma pessoa estressada, uma pessoa que não tinha paciência com ninguém, de repente você começa a ter calma, domínio próprio, você começa a respeitar as pessoas, você não fica querendo se vingar, devolver na mesma moeda, tudo porque Jesus está te mudando. E eu confesso para vocês uma coisa, eu já vi verdadeiros milagres acontecendo em casamentos, pessoas que tinham um coração extremamente duro, resistente a mudanças. De repente Deus começa a fazer uma obra e a pessoa começa a ouvir as orações aqui e Deus vai trabalhando no coração, vai mudando coisas que para a pessoa antes eram impossíveis. E tudo isso eu só tenho que agradecer ao Senhor. E eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e escreva-se na frente: Senhor, transforma a minha vida. Tá bom? Escreva aqui nos comentários, e você também que ainda não é inscrito no meu canal, clique no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. Ative também o sininho da notificação para você receber a próxima mensagem, o próximo vídeo que eu colocar, tá ok? Irmãos, eu quero começar já essa mensagem de hoje lendo com vocês um versículo que está em Mateus, capítulo 17. Preste muita atenção no que Jesus disse. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Glória a Deus. Irmãos, Jesus falava muito sobre fé, não é verdade? E a fé não precisa ser uma fé grande, ela tem que ser uma fé em desenvolvimento. Quando Jesus falou sobre o grão de mostarda, ele estava falando que o grão de mostarda é a menor das sementes. Porém, quando ela cresce, ela produz uma árvore muito grande que dá sombra para os passarinhos. E assim tem que ser também a nossa fé. Ela pode começar pequena, mas Jesus quer que você cresça na caminhada. E se você ler os evangelhos, você vai ver que o próprio Cristo várias vezes chamou a atenção dos discípulos. E ele dizia: homens de pequena fé, até quando vocês vão duvidar? Irmãos, nós podemos começar pequeno, mas o Senhor quer que a gente se desenvolva na caminhada, que a gente busque conhecer ao Senhor cada vez mais, porque à medida em que a nossa fé for crescendo, nós veremos milagres acontecendo, nós teremos confiança de que Deus não vai nos abandonar, de que Deus fará uma obra linda, de que Deus atenderá os nossos pedidos, amém? Eu estava lendo aqui uma passagem, irmãos, antes de eu começar a gravar esse vídeo, lá no livro de Josué, capítulo 6, é onde nós encontramos uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que fala sobre a queda das muralhas de Jericó. A Bíblia conta que depois da morte de Moisés e da chegada à terra prometida, os hebreus encontraram um desafio que parecia impossível de ser vencido. Eles chegaram diante de Jericó, uma cidade que fazia parte de Canaã, que era a terra que Deus havia prometido para eles. Só que essa cidade era cercada por muralhas gigantescas, muito largas, e era impossível eles atravessarem. E como será que eles conseguiram conquistar aquela cidade tão bem protegida? Irmãos, por incrível que pareça, não foram armas poderosas, não foi a capacidade do homem, mas foi simplesmente um grito forte que eles deram. Porém, eu quero te dizer uma coisa: o grito das pessoas não fez cair as muralhas, mas foi a obediência ao Senhor, porque Deus deu a instrução para Josué, dizendo o seguinte: olha, no 7º dia vocês vão dar um grito em volta dessa cidade,
e a muralha vai cair. Então essa é uma história que fala sobre a fidelidade de Deus ao seu povo. É uma história de milagres. E eu não quero te mostrar aqui que foi fácil, que foi tranquilo. Não. Eu imagino que muitas pessoas ficaram com medo, muitas pessoas quiseram desistir, muitas pessoas não sabiam o que tinha depois daquele muro e por causa disso elas ficaram temerosas. Mas Josué, como um grande líder levantado por Deus, encorajou as pessoas e motivou elas a não desanimarem. E qual foi a estratégia que Deus deu para eles? Nos 6 primeiros dias, as pessoas deveriam caminhar em silêncio e no 7º dia, elas teriam que tocar trombetas enquanto marchavam 7 vezes em torno da cidade. E em seguida, se eles fizessem tudo certinho, Deus disse que as muralhas iriam cair e Israel poderia conquistar a cidade. Só que, irmãos, havia um porém. Aquela ordem que Deus disse, aquele plano de batalha, não é algo que os guerreiros de Israel estavam acostumados. Não é algo que fazia sentido, aliás, parecia um absurdo, porque eles sabiam que aquilo não teria poder nenhum contra aquela muralha. E da mesma forma, irmãos, muitas vezes Deus vai nos pedir algo que parece não fazer sentido. Às vezes você vai querer entrar em um negócio, você vai querer fazer uma parceria, mas o Senhor vai dizer não. E aí você vai ficar sem entender, porque aos seus olhos parece que aquilo não tem como dar errado, parece que aquilo é promissor. Mas, irmãos, vale a pena obedecer à direção de Deus. Muitas vezes Deus vai tocar no seu coração para terminar com um namoro que é um jugo desigual, porque a outra pessoa não está buscando ao Senhor, mas você pensa, o que tem de mais eu estar com aquela pessoa? Mas, irmãos, devemos obedecer à palavra do Senhor sem questionar, devemos confiar que tudo que está na Bíblia é para o nosso bem. Eu me lembro que eu me converti aos 18 anos de idade. Irmãos, eu era virgem, eu nunca tinha tido uma relação sexual. E foi então que eu ouvi falar sobre o sexo antes do casamento, que é pecado, que o plano de Deus para nós é dentro do matrimônio. Irmãos, aquilo para mim foi muito difícil porque eu tinha desejos carnais, eu tinha desejo de conhecer essa área sexual, mas foi então que eu tomei a decisão de obedecer a Deus. Em uma oração, o Espírito Santo tocou no meu coração e ele me fez acreditar que iria valer a pena obedecer à voz do Senhor. E eu me casei com 28 anos, virgem, a minha esposa também. Irmãos, valeu a pena obedecer ao Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você, que já teve relações antes do casamento, você está com um pecado imperdoável. Não é verdade. Se você se arrependeu, se você pediu perdão a Deus, você já está perdoado através do sangue de Jesus e Deus pode te dar um recomeço abençoado, você pode ter um casamento na presença do Senhor, você pode ser muito feliz em todas as áreas. Mas é natural que quanto mais você obedece à palavra do Senhor, mais frutos você colhe. E isso eu estou falando em todas as áreas da vida. Devemos consultar ao Senhor para saber qual é a vontade dEle. E muitas das coisas que a gente ora, irmãos, já está revelado na Bíblia. Nós não precisamos sequer ficar pedindo conselhos ou então pedir para Deus nos revelar a sua vontade, porque muitas coisas já estão reveladas na Bíblia. É claro que a Bíblia não vai falar sobre todos os assuntos, até mesmo porque naquela época, por exemplo, não existia namoro, não existia drogas. Só que, por exemplo, se você usar drogas hoje, você não precisa se aprofundar muito na Bíblia para saber que isso é pecado. Afinal de contas, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e devemos protegê-lo, devemos cuidar muito bem dele. Então na Bíblia não tem resposta para todas as coisas específicas, mas na Bíblia você vai encontrar os princípios para uma vida de santidade, uma vida feliz e abençoada. Amém? Então essa é a primeira lição que eu aprendo aqui nessa história. Nós devemos ser obedientes a Deus, mesmo sem entender nada. E por mais que aquelas pessoas achassem um absurdo, uma ideia muito louca ter que ficar andando em volta da muralha, eles decidiram engolir o orgulho e obedecer à voz do Senhor. E não existe outra maneira de você ter vitória na sua vida, a não ser obedecer o que está escrito na palavra e aquilo que Deus fala com você diretamente. Amém? E a segunda lição que eu aprendo nessa história e que eu quero que você aprenda também é a respeito do poder do silêncio. A Bíblia conta que durante os 6 primeiros dias de marcha em torno dos muros de Jericó, Josué disse para o povo não fazer nenhum tipo de grito, não fazer barulho, eles deveriam caminhar em silêncio. E eu sei que também isso pode parecer estranho, afinal de contas, os gritos de guerra eram muito importantes para se conquistar uma vitória, pois fazia com que os inimigos ficassem intimidados com a força do exército.
E por outro lado, o silêncio durante uma batalha apenas mostrava fraqueza e medo. Então por que será que Deus pediu para eles marcharem em silêncio? Eu acredito que foi por duas razões. A primeira é porque o silêncio nos permite ouvir a voz do Senhor. E quando você está em silêncio, você fica mais reflexivo, você fica mais atento à voz do Espírito Santo. E a segunda razão que eu entendo é que quando você está em silêncio, você mostra que está na presença de alguém maior. É uma posição de humildade. E quando a gente se silencia na presença do Senhor, nós estamos reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é poderoso e que Ele é quem comanda a nossa vida. Amém? A Bíblia diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, irmãos, é momento de nós nos aquietarmos. Eu sei que quando estamos com problemas, corremos de um lado para o outro, pedimos conselhos, reclamamos, lamentamos. Mas é muito importante nós irmos para a presença do Senhor e fortalecermos a nossa fé na presença dEle, orando, buscando e principalmente aquietando o nosso coração. Amém? E é por isso que nós vamos orar daqui a pouco. Nós vamos pedir que o Senhor acalme a nossa alma, aquiete o nosso mar turbulento. Irmãos, a última lição que eu aprendo aqui nessa história de hoje é que nós devemos perseverar. Deus não mandou o povo andar em volta da cidade por apenas um dia. Foram 7 dias marchando. E quando chegou no 7º dia, eles deveriam caminhar 7 voltas ao redor da cidade. Irmãos, será que Deus poderia derrubar as muralhas em apenas um dia? É claro que sim, mas Deus queria provar a fé das pessoas. Ele queria saber se elas iriam perseverar. E muitas vezes nós que estamos nesse mundo imediatista, queremos tudo para ontem e ficamos frustrados se as coisas não acontecem do nosso jeito e no nosso tempo. Mas não é assim que as coisas funcionam, irmãos. Se Deus mandou caminhar, caminhe mais, prossiga olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Eu falo isso porque as pessoas de hoje não querem esperar mais, não querem esperar para encontrar uma pessoa de Deus e logo elas já ficam carentes, logo elas já querem agir por conta própria, logo já estão mandando mensagem para o contato no celular, já querem marcar um encontro. Irmãos, vamos sair dessa situação, vamos buscar ao Senhor, pedir que Ele aquiete a nossa alma, que Ele nos faça ser perseverantes no nosso propósito. Guarde isso que eu vou te dizer agora. O segredo do sucesso é a constância no propósito. Não adianta você ter o propósito de andar com Deus somente no domingo à noite lá no culto. Você tem que manter o seu propósito todos os dias da sua vida. E aí você verá o milagre acontecendo, Deus trabalhando, Deus agindo em seu favor. Amém? Por isso escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Irmãos, nós vamos orar agora. Esse é o momento mais especial. É a hora em que nós aquietamos o coração e decidimos ouvir a voz do Senhor, decidimos entregar a Ele todas as nossas angústias e preocupações. Aleluia! Então, se você puder, feche os teus olhos. Eu quero orar por você agora, mas se você puder também, ore aonde você está. Não importa se é no trabalho, se é no trânsito, se é no banheiro, não importa. Faça a sua oração e também não importa se é uma oração em silêncio. Deus vê o que está no seu íntimo, no seu interior. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela Tua palavra, que sempre nos renova. Ela é o pão diário que nós precisamos, é o nosso alimento espiritual. Ó Senhor, nos ajude a entender os Seus planos e a entender que o Seu tempo é perfeito. O Senhor não faz nada antes da hora, nem depois. O Senhor chega na hora certa. Oh Pai, nós queremos ver as Tuas promessas se cumprindo em nós. Por isso nós nos comprometemos a ouvir a Tua voz, a Te obedecer em todas as circunstâncias. Senhor, faz cair diante de nós os muros que têm nos separado da Tua vontade. Esses muros de pecados, de vícios, são tantas barreiras, tantos obstáculos. Senhor, muitas vezes são as pessoas que nos atrapalham na caminhada. Não nos deixe, Pai, ser influenciados pelos conselhos dos ímpios, pelas pessoas que nos rodeiam. Queremos ter uma posição firme, queremos vencer o medo de não agradar a todos. Senhor, nós sabemos que não é possível andar contigo e ao mesmo tempo agradar a todas as pessoas. Pai, fortaleça a nossa fé, as nossas convicções. E eu sei, meu Pai, que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora ainda estão presas ao pecado,
ainda não abandonaram, não renunciaram à vida que eles levavam antes de Jesus. Pai, dá força para cada um de nós, para que a gente trilhe a caminhada da obediência, da fidelidade ao Senhor. Assim como as muralhas de Jericó caíram na hora certa, depois deles obedecerem a palavra, nós queremos, meu Pai, ser fiéis, ainda que os nossos sentimentos digam que não vamos conseguir, ainda que os nossos pensamentos mintam para nós. Nós queremos, meu Pai, obedecer a sua voz. E eu já te agradeço, meu Pai, porque o Senhor tem pensamentos de paz, de bênçãos para cada um de nós. Eu abençoo, ó Deus, cada pessoa que está me ouvindo agora, cada homem e cada mulher. Pai, eu te peço, dá, Senhor, um dia abençoado, uma vida cheia de vitórias, cheio de alegrias, Pai. Livra do nosso caminho, Pai, todas aquelas pessoas invejosas, pessoas que não desejam o nosso bem, pessoas que muitas vezes nos ofendem, que nós possamos, meu Pai, demonstrar o amor de Jesus, que possamos ter força e graça para perdoar quem quer que seja, que nós possamos ser parecidos com Jesus. Esta é a nossa oração hoje, Pai, que o Senhor nos dê serenidade, nos dê domínio próprio, amor e compaixão. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor já fez e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida.
Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia, e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.